Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso webinário da Neotrit. Esse é um assunto exclusivo, está baseado em vários livros do Christian Barbosa, mas também algumas outras literaturas. O pessoal sempre me pede, né? Marcelo, traz alguns livros que eu pudesse me aprofundar um pouco mais sobre o assunto. E o que seriam esses arquétipos da produtividade? E o que eles têm de importante para que a gente possa, ao usar nossas ferramentas, os nossos sistemas, saber que alguns arquétipos, eles têm mais facilidade, existem ali alguns condicionamentos, ou seja, o seu perfil de produtividade, o seu estilo pessoal de produtividade. O Christian Barbosa, no livro Você, Dono do Seu Tempo, ele mapeou esses perfis. Alguém que está com a gente aqui ao vivo já leu esse livro, Você, Dono do Seu Tempo? Eu sei que ele está esgotado, mas é possível, às vezes, encontrar esse livro ainda para comprar, né? E o que é importante da gente entender esses perfis? Porque está ligado diretamente ao nosso autoconhecimento. Alguns desses perfis, eles têm o quê? Característica própria em sentido de problemas, vantagens, uma forma particular de agir. Quando a gente vai para escolher a nossa ferramenta de produtividade ou se adequar a um método, o autoconhecimento ele é crucialmente importante. Alguns dos livros que eu me baseei para construir esse webinário para vocês, pessoal, um deles é Você, Dono do Seu Tempo, o outro é Organiza-se. Porque esse livro ele vai tratar justamente da administração do tempo, pensando no seu estilo pessoal de gestão de tempo. E aí, esse autoconhecimento favorece na hora da gente escolher a ferramenta, da gente definir quais são os condicionantes do ambiente que precisam estar ali nos ajudando na nossa organização, no nosso controle. Faça o tempo enriquecer você. Existem aqueles perfis, né, do DISC, e nesse livro, a Tatiane de Andela, ela vai falar justamente do quê? Em se tratando de ferramenta e produtividade, como que a gente pode usar o que a gente tem de ponto forte para alcançar maior resultado. Então, você é mais comunicador, você é mais executor, planejador ou analista? Existe um livro muito interessante que é O Gladiador Moderno. As armas, as ferramentas que a gente precisa usar no dia a dia, elas estão mudando. A tecnologia tem dominado muito o nosso dia a dia. E por isso a importância do livro da Tríade do Tempo. Porque a base do método é a gente o quê? Primeiro, identificar esse nosso perfil. É mapear nossa identidade, é o autoconhecimento. Para quem quiser fazer esse teste, eu vou deixar para vocês aí. Essa planilha aqui, a gente vai fornecer ali no nosso site, tá, pessoal? Assim que eles publicarem o webinário. E aí, assim que você responde essa pesquisa, tá no livro da Você, Dono do Seu Tempo, aqui embaixo, ó, vai sair um resultado da predominância do seu perfil. Diante disso, se realmente o teste bater com aquilo que você valoriza, você vai perceber que aqui está uma grande oportunidade de você olhar para a ferramenta que você usa no dia a dia e identificar aonde estão as oportunidades de melhoria. Então, esses 4 perfis, que são perfeccionista, Mulher Maravilha, Supermãe e espontânea, eles têm características positivas, problemas, e existe ali no livro também sugestões para aprimoramento. Eu trouxe aqui um breve resumo, esse material eu vou deixar para vocês disponível, mas olha, perfeccionista, além de ter um alto nível de organização, é muito orientado para metas e resultados. Agora, olha esse último perfil espontâneo. Tem uma alta tendência à criatividade. Se a gente pega o problema de uma pessoa perfeccionista e o problema de uma pessoa espontânea, a pessoa espontânea, ela procura não seguir tanto planejamento. Já a pessoa perfeccionista, o foco excessivo no planejamento micro, ela acaba criando essa dependência de uma ferramenta que pudesse ajudar. Quando eu fiz esse teste, o meu perfil, ele deu de predominância perfeccionista. E isso me ajudou a entender até que ponto isso me ajuda e também me atrapalha. E entendendo os outros perfis, ajuda o quê? A gente entender um pouco mais sobre as outras pessoas. E aí, nesse sentido, autoconhecimento. Existem muitos testes que a gente pode fazer. Um deles é o DISC, para você identificar justamente o seu perfil comportamental. Agora, em se tratando de autoconhecimento, a nossa identidade, qual que é o seu papel?
Eu, nesse momento, tenho um papel aqui dentro da Neutrid de consultor Neutrid. Existe uma declaração para esse papel. O que é essa declaração? É o que significa esse papel. Qual que é a missão desse papel? O que realmente é importante nesse papel? Então, se me perguntasse, o que você tem como propósito nesse papel? É ajudar pessoas a serem líderes do seu tempo usando a ferramenta Neutrid e aprendendo, aprimorando a gestão do seu tempo. Quais são as pessoas-chave? Então, tem as pessoas aqui da equipe, tem o próprio Christian Barbosa. Objetivos-chave. Quais são os resultados que eu busco nesse papel? Quais são as metas, os projetos? Um deles, por exemplo, é fazer um webinário a cada mês. Então, isso é um objetivo-chave, porque vai existir várias atividades, várias tarefas para que eu possa realmente realizar o webinário. E quais são as atividades-chave desse papel de consultor Neutrid? Aí existe uma série de rotinas. Tem demonstrações que eu faço aqui, tem alguns treinamentos, consultorias, participo de reuniões na empresa. Então, fica muito claro para mim esses papéis quando eu vou o quê? Usar a ferramenta de produtividade. Eu queria trazer para vocês algumas mudanças, algumas novidades que existem no software. Aqui na tela principal, que é a nossa tela Meu Dia, você pode também habilitar para aparecer suas tarefas sem data. E olha que interessante. É possível, então, você arrastar a tarefa sem data para o dia. Isso é de grande valor, porque às vezes você tem uma série de atividades para fazer, mas ainda você não tem uma data para concluir. Mas você quer ter só uma lista de prioridades no seu dia, só aquilo que você efetivamente vai fazer. Aqui no canto direito, é possível deixar esse bloco de notas, então. E para fazer isso, basta clicar no ícone de configuração e habilitar para exibir o bloco de notas. Então, se eu estivesse iniciando o uso do Neutrid novamente, eu personalizaria a ferramenta. Ou seja, eu faria com que a ferramenta pudesse controlar as minhas tarefas, as minhas anotações e os meus compromissos aqui no canto direito. Ó. As atividades que têm hora marcada. E essas atividades sem data, se precisar, você pode habilitar para aparecer na tela Meu Dia. Se não, você pode ocultar ela. Então, ó, vou deixar aparecer no papel para a gente e vou deixar só as atividades previstas para fazer no dia. Como cadastrar um papel na ferramenta Neutrid? Quando você vem aqui em papel, ó, botão novo, você dá um nome para esse papel. Eu vou deixar essa planilha para que depois vocês possam, caso queiram, além de mapear os papéis, usar o que a gente chama de quê? Uma ferramenta de papéis ideais. Você cadastra os seus papéis e define as horas ideais, e aí você tem uma referência daquilo que você gostaria que fosse o quê? As horas do seu tempo durante a semana. Como você gostaria de usar essas horas do seu dia? Então, vamos pegar o exemplo, ó, um papel de mãe. Qual que é a declaração de contribuição? Ou qual que é o significado desse papel? Ou a missão? Então, essa mãe definiu que ela deseja ser carinhosa, temente a Deus, ter tempo para a família. Pessoas-chave. A filha que ela tem e o filho. Poderia ser o papel de pai também. Um objetivo-chave. Fazer a festa de aniversário dos filhos. E uma atividade-chave. Jogo de tabuleiro. Quando a gente está na ferramenta Neutrid, eu poderia cadastrar, então, esse papel de mãe, dar uma cor para esse papel. Quantas horas são ideais no papel de mãe? Vou deixar aqui como 15 horas, uma semana de 168 horas. E aqui embaixo eu poderia deixar todas essas informações. Ó. Declaração. Então, papel de mãe. Essa declaração. E depois vem pessoas-chave, objetivos-chave e atividades-chave. Essa mesma estrutura você pode usar para cada um dos seus papéis. Papel de empreendedor, papel de gerente, papel de estagiário, papel de estudante, um papel de programador. Todos os papéis que você tiver na sua vida, você pode, então, o quê? Trazer para dentro da ferramenta para que quando você estiver revisando esse papel, a importância que ele tem na sua vida, faz mais sentido como você pode definir as horas ideais para cada um dos papéis. Então, diante dessa necessidade de ter autoconhecimento,
e de usar uma ferramenta para aumentar a nossa produtividade, é importante a gente pensar sobre o nosso conceito de produtividade. O que é para você produtividade? Se você puder deixar no chat, seria muito importante. Porque a produtividade, de acordo com o Christian Barbosa, é uma ciência que estuda a forma como as pessoas desempenham suas atividades diárias e propõe melhorias na obtenção de mais resultado, com menos esforços, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e foco nas coisas realmente importantes. O que é para você produtividade? Esse conceito ele é tão importante porque, às vezes, a gente se apega a fazer mais em menos tempo. Fazer mais em menos tempo é o princípio da produtividade. Mas será que isso é o suficiente? Sem uma ferramenta hoje, a gente considera que é muito difícil ser produtivo. Qual que é a ferramenta ideal? Quando você está no seu dia a dia e precisa usar ferramenta para lidar com seu e-mail, com as suas mensagens, com os papéis, olha o quanto que é importante a gente pensar no propósito da ferramenta que a gente usa. Porque além do nosso estilo, o perfil, os nossos condicionamentos, existe também questões de funcionalidade das ferramentas que a gente, dependendo do ambiente que a gente está, a gente precisa muito. Eu vou trazer aqui em primeira mão o meu arsenal de ferramentas, onde, né, ou seja, o meu ecossistema de ferramentas que vão centralizar no Neotrid e como que eu faço para lidar com várias demandas que vão chegando e usar a ferramenta para tomar decisão muito criteriosa para não deixar o tempo que me atropelar. Então é importante, pessoal, identificar o perfil, esse nosso estilo pessoal, porque as ferramentas elas precisam se adequar, assim como o método e as técnicas. Existem comportamentos produtivos. Exemplo disso é o próprio planejamento semanal, a priorização diária, uma análise e reflexão. Olha como que eu uso a minha ferramenta Neotrid, fazendo integrações, diversas integrações, e, juntamente com o método e esse autoconhecimento, poder tomar decisão do que fica de prioridade no meu dia. Então, os primeiros passos que eu fiz foram esses aqui, tá, pessoal? Já que o Neotrid tem a versão aqui, tem um aplicativo, eu baixei o aplicativo. Então, comigo no meu celular, o aplicativo sempre à mão. Logo depois, eu fiz uma integração com o Google Calendar, o Google Agenda. E como que eu fiz isso? Então, aqui é a minha conta oficial do Neotrid. Cliquei aqui onde está minha foto, né? Configuração e localizei, então, as integrações. A primeira integração que eu fiz foi justamente do Google aqui, ó. E como ela está funcionando de maneira a trazer todos os meus agendamentos que vierem do Google, olha lá, ó. Automaticamente eu consigo fazer o quê? Trazer esses agendamentos para o Neotrid, levar do Neotrid para o Google, e aí eu consigo, do Google Agenda, levar para a Alexa. E como que eu fiz isso para levar para a Alexa? Eu usei esse site de automação IFTTT. Existe o aplicativo que vocês podem baixar também. E aí, esse site aqui, ó, ao você explorar, você localiza essa integração da Alexa, caso você use, com o Google Agenda. Porque não existe uma integração direta Alexa com o Neotrid. Mas existe com o Google Agenda. E se o Google Agenda está integrado com o Neotrid, tudo que você der de comando de voz para a Alexa, traz para o Google Agenda e traz para o Neotrid. Não basta localizar, é muito simples para fazer, tá, pessoal? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente pode auxiliar. E aí, como eu tenho essa Alexa Echo Show, eu consigo dar comando de voz, leva para o Google Agenda, traz para o neotrid.com, está no meu celular. Então, esse primeiro ambiente funcionando de forma perfeita, onde eu uso da tecnologia para o quê? Centralizar tudo aquilo que tem hora marcada na minha vida. Todas as atividades, qualquer evento que eu tiver, no momento presente e futuro. Logo depois eu fiz a integração com o Outlook, do Office 365. E aí, como que eu fiz isso? Mesmo caminho. Vim aqui em configuração, integrações, localizei o Office 365 aqui, e aí ele vai pedir seu login, seu e-mail e senha. Assim que você fizer, ele vai integrar e todo o seu calendário do Outlook vai vir para dentro do Neotrid e do Neotrid para o Outlook. Olha que interessante. Se alguém agenda, então, uma reunião comigo através do Outlook,
automaticamente vem para o Neutrid. Legal. Então, feito isso, dentro da minha conta de e-mail, e aí não precisa ser Outlook, não. Eu tenho uma conta do Gmail também, então não precisa ser conta da Microsoft, pode ser qualquer conta que você tiver. Quando você recebe um e-mail, você pode transformar ele em uma tarefa. Então, eu pego, encaminho para dentro do Neutrid como uma tarefa. Imagine o seguinte cenário: 5 e-mails pendentes, só que agora existe 5 tarefas onde eu posso definir o próximo passo, se eu vou fazer hoje, se vou fazer amanhã, se é urgente, em qual papel, se está ligado a algum projeto, se é uma atividade, uma meta. E basta encaminhar para esse e-mail aqui, ó, task@neutrid.com.br. Você pode até mudar o assunto se você quiser. Se você não mudar, o assunto do e-mail se transforma no nome da tarefa. E o corpo do e-mail vai para dentro da descrição da tarefa. E os anexos, eles vão como anexo dentro da tarefa. Então, quando eu envio aqui, então eu encaminhei, ele é criado dentro do meu Neutrid como uma tarefa agora. Então, eu vou voltar para a tela meu dia. E agora eu posso editar e definir quanto tempo eu gasto para atuar nesse e-mail. Porque aqui, pessoal, talvez esteja uma linha tênue da gente identificar o seguinte: quanto tempo de verdade eu gasto no meu e-mail? Quanto tempo realmente eu preciso para atuar nessa caixa de entrada de e-mail? Se você tiver e-mail, Teams, WhatsApp, Slack, e vai indo várias ferramentas, cada uma delas te toma tempo diferente. O ponto é, qual a melhor forma de trabalhar em cada caixa de entrada? Quantas notificações você recebe em cada caixa de entrada? Além disso, o que eu fiz? Eu uso essa extensão aqui, ó, Find Time, para quê? Quando alguém pede para agendar um compromisso comigo, eu encaminho a disponibilidade de horário. Como que eu faço isso? Olha que interessante. Deixa eu pegar lá no Outlook. Então, aqui, ó, eu vou pegar esse e-mail aqui, por exemplo, ó. Esse e-mail aqui. E aí eu quero encaminhar algumas opções de horário baseado na minha disponibilidade de agenda. Olha o que eu faço. Ao responder, ele vai me permitir agora vir aqui em cima, ó, e incluir uma votação de agendamento, que é justamente a disponibilidade de agenda. E aí eu venho aqui, ó, e posso escolher os horários. Os que já estiverem bloqueados, ó, ele me mostra se a pessoa está ocupada ou não. E aí eu poderia vir, ó, 9 horas da manhã, 10h30. Poderia vir aqui dia de amanhã. Vamos colocar aqui, por exemplo, 3 horas, avançar. E aí ele me pergunta qual que vai ser o local. Eu poderia colocar aqui o link do Zoom, poderia colocar, por exemplo, aqui, ele gerando automaticamente ali a reunião do Teams, ou colocar a nossa página de webconferência aqui da Neutrid, ó, que é o Whereby. Então, dependendo do que eu preciso e para quem eu estou enviando, eu deixo aqui onde vai acontecer essa reunião. Então, se você utiliza o Teams, você já deixa aqui. Se não, quando eu crio a votação, olha lá, ó, o que ele faz? Ele já bloqueia na minha agenda esses horários. Quando eu enviar, ele envia as opções de voto para quem for escolher. E aí, feito isso, já fica confirmado na minha agenda o dia que a pessoa votou. Então, olha que interessante. Tudo no meu controle, podendo decidir e avaliar na melhor condição possível de incluir disponibilidade. Por quê? Isso acontece com muita frequência. Não sei para vocês se acontece também. Aqui é mostrando as opções de você fazer com que a sua ferramenta Neutrid atenda a essa necessidade. Alguém quer marcar um compromisso com você, você precisa enviar de uma forma que a pessoa escolha e automaticamente, ao ela confirmar, já aparece na sua agenda essa confirmação. Além disso, você pode deixar na página da Calendly aqui, ó,
a sua disponibilidade de agenda e fazer uma integração com o Neutrid. Então, é um outro passo também que eu fiz, ó. Eu vim no meu Neutrid, configuração, integração. Aqui está a Calendly, ó. E o que que precisa ser feito? Localizar essa chave, e aí você precisa ter uma equipe criada no Neutrid. Você pode ter um projeto para centralizar esses agendamentos e vai aparecer para você. Então, vou pegar aqui o site da Calendly. Todos eles têm a versão gratuita, tá, pessoal? O IFTTT, Calendly, tudo isso que eu estou mostrando aqui, vocês imediatamente. Então, aqui, ó, já é pré-definido os agendamentos que a gente tem de disponibilidade, ó. Tipos de evento. Então, a gente tem um evento chamado Demonstração Neutrid Pessoal. Aí tem uma página de reserva. É essa página aqui que você deixa disponível. Porque, ao você compartilhar, vou pegar o dia de amanhã, ó, vai aparecer as opções de horário que podem agendar com você. Marcou o horário, avançou, preencheu, assim que confirmar, vem para sua agenda automaticamente. Repare que aqui, ó, já está fazendo assim, ó. Fica de disponibilidade aquilo que realmente eu tenho aquele tempo livre, mas já fica bloqueado na agenda, para que se houver um agendamento, ele já apareça naquele horário e fica tudo confirmado, para não correr risco do quê? 2 agendamentos ao mesmo tempo e tudo aquilo que a gente sabe que pode ser um grande problema aí na hora da gente se manter no controle. Então, tudo isso, junto com a ferramenta Neutrid, agora sim a gente precisa do quê? Do método. O método, ele ajuda a gente ao quê? Quando você estiver planejando sua semana, você equilibrar mais. O que seria esse equilíbrio? Às vezes é um tempo de pausa entre uma atividade e outra. Às vezes é você ter mais tempo para alguns papéis que você tem deixado de lado por falta de tempo. Então você consegue planejar sua semana na ferramenta, mensurar o tempo que você está gastando, além disso, criar metas, criar projetos e gerenciar várias equipes, rotinas, projetos, processos. Olha esse modelo de priorização diária. Imagine agora você querendo melhorar o seu planejamento. Você percebe que, olha, planejamento para mim é o que vai fazer diferença. Já identifiquei meu perfil, já identifiquei o estilo pessoal de produtividade, mas agora eu quero ser ainda mais produtiva ou mais produtivo. Existe um modelo chamado modelo de priorização diária, que está no livro da Trilha do Tempo, que é aquele baseado no quê? Na estatística de alta performance. O que que compõe esse modelo? Primeiro, fazer a atividade mais rápida, 10 minutos, e também mais fácil. Resolver qualquer urgência o mais breve possível. Repare que isso daqui é uma prévia, né, de uma regra que a gente deveria seguir, condicionando a seguir um modelo que foi comprovado que funciona para aumentar a nossa performance. Terceiro passo, executar tarefas difíceis ou complexas no período de maior produtividade. Qual que é o seu período de maior energia, de maior facilidade de concentração? E aí eu me apoiaria no ciclo circadiano, ou ultradiano, biotempo, biorritmo. Se você pesquisar na internet ali rapidamente ou ler alguma literatura, você vai ver que o nosso corpo ele libera hormônios e você tem um ritmo natural. Quanto mais você seguir esse ritmo natural, mais você está indo a favor da sua natureza. E isso facilita para muita coisa. Quando a gente vai contra, pode ser que é aí que a gente está o quê? Dificultando o nosso funcionamento natural do corpo. Então, é um ponto a ser levado em consideração. Quarto, delegue a atividade no período matutino. Logo de manhã, já delega o que você puder. Libera tempo. Quando você deixa para delegar na hora que você lembra, isso é muito ruim. Quando você já condiciona o seu cérebro a pensar sobre isso, olha, eu preciso delegar, porque a pessoa vai receber, vai encaixar na agenda dela para fazer, e depois eu vou ter esse retorno. Ao invés de ficar perguntando como que está o status, você poderia ter o quê? Uma forma de receber notificações, alertas, de toda mudança na atividade. E, por fim, agrupar atividade semelhante. É aquela famosa forma de você criar categoria nas suas atividades. Já já vou mostrar aqui como que eu pude fazer. Espero que vocês tenham aí formas de criar categorias que ajudem ao quê? A olhar para o seu dia de forma a se organizar melhor. Isso me ajudou muito a colocar no momento certo algumas atividades que quando eu colocava no momento errado, eu gastava mais tempo e chegava no final do dia e não conseguia concluir. Como usar esse modelo no Neutrid? Existe aqui uma lista, ó,
de 8 atividades, então são um total de 9, uma já foi concluída, totalizando aqui 11 atividades no dia. Por que 11? Existem 2 compromissos aqui no canto direito, ó. O webinário e esse jogo de tabuleiro com a família aqui. Horas restantes, 7 horas e 30. Então, esse indicador, para mim, ele é crucialmente importante, porque eu olho para o relógio e sei se meu dia é viável ou não. E aí eu posso o quê? Antes do dia final, né, se encerrar, eu posso já distribuir um pouco melhor minhas atividades. Mas ao invés de vir e arrastando a atividade para o dia seguinte, eu uso o quê? A tela do planejamento. Porque nessa tela você tem configurado já, se você já usa o sistema há mais tempo, o seu gráfico de papéis. O que é realmente importante para você. Ao invés de ficar baseando em tarefas, em atividades, em rotinas, você baseia na sua identidade. Quem é você? O que realmente esse papel significa na sua vida? Como que você quer usar esse tempo seu para esse papel? Por isso a importância, lá, ó, quando preencher a planilha, vai dar clareza de você pelo menos identificar objetivos que você tem para esse papel, as pessoas que são mais importantes, os relacionamentos, a atividade que você considera pelo menos uma que tenha relevância nesse papel e o que esse papel significa para você. Feito isso, você vai ter o quê? Seus papéis ideais. Então, ao invés de membro da família somente, teria aqui o papel de mãe. O ideal, aquelas 15 horas. Aqui, ó, vamos considerar que a pessoa quer trabalhar 44 horas semanais. No papel eu, ela quer ter o quê? 30 horas. E membro da família, 25 horas. 25 horas. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer uns ajustes aqui. No papel de mãe aqui, vamos considerar que tivesse só 5 horas na semana. Repare que aqui, ó, já está mudando automaticamente e é como se tivesse o quê? Menos 2 horas livres. Por quê? De 168 horas, já ultrapassou as horas. Então, preciso vir aqui fazer algum ajuste. Vou considerar aqui, por exemplo, ó, 28. E aí não teria nenhuma hora livre, considerando o quê? Todos os papéis profissionais, o papel exclusivo eu, membro da família e o papel de mãe. Aqui eu poderia ter o papel de, por exemplo, a esposa, amiga, estudante. Cada vez que você vai criando o papel de forma específica, você pode ter o quê? O ideal e aqui o atual. Agora eu vou atualizar esse gráfico, ó, e serve como uma grande referência daquilo que está acontecendo na nossa vida e o que realmente a gente gostaria que tivesse o quê? Acontecendo. Quando eu comecei a usar o Neotrid, eu fazia algumas simulações aqui para mim pensar o seguinte: como que eu quero viver o meu tempo, né? Pensando no longo prazo. O legado que eu quero deixar. Como que eu quero ser algum tipo de exemplo que pudesse impactar, influenciar as pessoas? Então, isso daqui deu para mim uma forma de olhar para o meu tempo e pensar, será que realmente eu sou dono do meu tempo? Feito isso, e feito o teste que a gente estava falando, para fazer esse teste no site, pessoal, depois eu vou deixar para vocês aí o caminho aqui, ó. Está no site da Neotrid, localizar lá testes. Quando você responde o teste, você tem ali um resultado daquele teste que a gente estava falando logo no início do webinário. Então, a priorização baseada em alta performance. Como fazer ela? Tem um ícone aqui em cima, ó. Planeje seu dia. Quando você clicar nesse ícone, ele vai te dar algumas opções. E aí essas opções são critérios mesmo que você pode usar no seu dia para que ele priorize. Eu vou deixar esse primeiro aqui, ó. Ele vai separar por tríade e a mais rápida primeiro. Olha a rapidez. Separou o atrasado na parte superior e todas as tarefas aqui, ó, começando pela urgência, depois o importante, depois o circunstancial. As mais rápidas primeiro, ó, e depois as demoradas. Agora eu vou considerar o quê? Estatística de alta performance. Repare que aqui é a urgência primeiro. Olha o que ele vai me sugerir. Começar pelo quê? Por essa tarefa rápida de um follow-up. Então, isso é fundamental para a gente considerar o seguinte: eu vou planejar o meu dia baseado no resultado que eu quero alcançar, no sistema me sugerindo uma estatística de alta performance a partir do meu comportamento de uso do sistema, ou eu quero começar pelas urgências e as mais rápidas primeiro, ou urgências e as demoradas, e o sistema
fazendo de forma automática. Gastei segundos e o sistema já planejou para mim. Se eu aceito o planejamento, olha lá, vou aceitar, ele volta para a tela meu dia, porque ele considera que você já o quê? Definiu como você quer executar o seu dia lá. Começando por aquele que está atrasado e logo depois a primeira urgência. Agora eu vou para a tela do planejamento. A parte superior aqui, ó, seus compromissos. No canto esquerdo, o seu gráfico de papéis. Aqui no calendário, você pode definir o período que você quiser. Eu vou deixar os próximos 3 dias, ó. Então, o dia de hoje, mais 3 dias para frente. Aqui eu posso fazer o quê? Arrastar, ó, para distribuir as atividades considerando a classificação. Se é uma atividade importante, eu tenho prazo. Mas se ela precisa ser feita hoje, pode ser que eu precise migrar ela para urgência. Eu tenho uma atividade circunstancial. Por que não deixar ela para o próximo dia? O que acontece? As atividades secundárias, as de menor relevância, às vezes ela que se torna uma urgência e vira um problema para a gente. Foi uma percepção que eu tive quando eu comecei a usar a ferramenta e comecei a classificar pela tríade do tempo para me ajudar a tomar decisão. Porque o que ficava atrasado era uma atividade, às vezes, importante, mas não quer dizer que ela migrou para urgência. Você está fazendo um curso, você tem ali uma certificação, e você tem alguns módulos, alguns conteúdos que você precisa finalizar. Se você não cumpriu um conteúdo de ontem, ele vai se somar ao conteúdo de hoje. Talvez por isso você comece a entrar na urgência e ficar sem tempo. Esse domínio, essa habilidade, ela vai sendo aprimorada com o tempo, mas olha uma situação também que é importante. Aqui embaixo, ó, as suas tarefas sem data, se você já deixar a tarefa dessa sua certificação ou curso pronto, já criado, ó, você pode só arrastar para o dia que você vai executar. Eu vou trazer para cá de novo, o ambiente sem data. Esses ícones aqui, ó, permite você agrupar as atividades por meta. Olha lá. E aí você pode planejar a sua semana focado nas metas que você quer que elas evoluam naquela semana. E o que eu faço de pergunta quando eu olho para uma meta dessa aqui? Qual o próximo passo para que essa meta saia do lugar? Se não tiver nenhuma tarefa, essa meta não vai evoluir. Mas eu tendo a meta descrita aqui, já me ajuda a fazer essa pergunta. Qual o próximo passo para essa meta evoluir? Então, aqui você pode deixar as suas várias metas. E aí eu vou, então, agora com o ambiente de meta. Imagina aquela mãe que precisa o quê? Fazer a festa de aniversário dos filhos. Ela pode criar a meta no Neutrid. Ela criou aquele papel de mãe. E agora ela pode detalhar essa meta, fazer o smart dessa meta, criar indicadores, criar tudo que precisa, plano de ação, olha lá, lembretes. Como o foco não é meta desse webinário, depois se vocês tiverem alguma dúvida, sugiro que assistem no nosso canal do YouTube o webinário de metas, mas pode mandar para a gente também qualquer dúvida. A ferramenta Neutrid, ela tem um grande diferencial da gente poder o quê? Classificar o tempo. Aqui talvez esteja um dos elementos que fez eu o quê? Reduzir a minha urgência, reduzir o desperdício de tempo na minha vida. Porque eu comecei a olhar para as atividades e considerar o seguinte, essa atividade me impressiona, essa atividade me deixa estressado, essa atividade ela faz com que o prazo praticamente não exista, ou seja, sem tempo para fazer atividade sem correria. Então, ao associar o urgente ao estresse, ou como você se sente ao executar essa atividade? Essa foi a pergunta que eu comecei a me fazer. Quando eu vou executar esse tipo de atividade, como que eu me sinto? Eu me sinto empolgado? Eu me sinto estressado? Eu me sinto entediado, frustrado, desmotivado, desinteressado? Porque se for circunstancial, como você se sente tem a ver com essa questão de, nossa, é uma atividade que eu gostaria de não fazer. Eu gostaria de não gastar meu tempo fazendo esse tipo de atividade na minha vida. Seja uma atividade doméstica, seja uma atividade ligada a qualquer situação da sua vida. E aí a tríade do tempo vai gerar para a gente o quê? Uma oportunidade de a gente olhar para a nossa vida e entender o seguinte, a partir do meu perfil, do meu estilo de produtividade, ou do meu arquétipo, será que eu gosto da urgência? Eu gosto dessa vida mais corrida, dessa adrenalina? Porque se a pessoa gosta, está na natureza dela, nesse momento, se sentir bem com isso. E se ela se sente bem, a tendência, né, é ela continuar querendo que isso aconteça. É como se você hoje tivesse uma vida muito corrida e de uma hora para outra tivesse uma calmaria gigantesca. Aí você pode avaliar.
Eu prefiro uma vida corrida ou prefiro uma vida mais calma, com as atividades acontecendo de forma a ter um tempo entre uma atividade e outra? Esse autoconhecimento, mais uma vez, é fundamental, crucialmente importante. Porque esses perfis, esses arquétipos, eles vão estar aí para todo lado, né, na nossa vida, e saber como as pessoas funcionam e como a gente funciona facilita esse relacionamento, essa comunicação, a nossa forma de agir. Por que a gente deveria utilizar categorias, que seriam essas tags, que seriam essas etiquetas, que seriam esses marcadores? Porque quando você olha para a sua saúde, ela é importante. Mas você tem a saúde física, mental, emocional e espiritual. O que é fundamental para você de tempo para você se cuidar? Alimentação, sono, exercício físico. O tempo para sua família é importante. Para o seu estudo, seu desenvolvimento pessoal, seu aprimoramento, o seu lazer, os seus hobbies e o tempo para o trabalho. Aqui foram definidas algumas categorias só. Existem várias formas da gente criar categorias para ajudar a gente a decidir melhor como a gente quer usar o nosso tempo. Foi implementado no Neutrid, porém ainda existe somente na versão de desenvolvimento, tá, pessoal? O beta 7 aqui, ó. Se vocês quiserem testar, depois eu vou deixar para vocês aí também. Quando você vai para criar uma atividade, aqui, ó, existe o predict. O que seria isso? Ó, tarefa importante, o papel eu. Quando eu clicar nele, olha o que acontece aqui no canto esquerdo, ó. Preencheu automaticamente. E por que isso é produtivo? Porque você não começa a não gastar mais tempo para algo que já deveria ser o quê? Preenchido automaticamente a partir de um comando. Então agora você pode usar o predict para que ele literalmente faça esse trabalho para você, ao invés de você ir lá e selecionando. Todo dia, no início do dia, a gente deveria ter o quê? Um tempo reservado para definir o que a gente vai fazer no dia. Só que concordam que esse planejamento ele já foi feito anual, mensal, semanal, e aqui agora você está o quê? Priorizando o seu dia. Você está definindo uma ordem de prioridade para suas tarefas, os seus compromissos eles estão aqui no canto direito, então se surgiu algo nesse momento, olha, às 16h30, você precisa fazer uma call com um cliente, lá, 16h30 às 17 horas, aí você poderia preencher tudo aqui, salvou, você está no controle, você sabe o que está previsto. Se você não pudesse, a sua agenda te mostra se você tem disponibilidade ou não. Esse primeiro ícone aqui mostra claramente, ó, só os seus agendamentos. A partir do momento que você dá um play, o sistema mede o tempo real que você está gastando para suas atividades. Então, mais uma vez, a pessoa deveria escolher o que nesse momento é importante para ela, que a ferramenta ajudasse o quê? A ela modelar o dia a dia dela para fluir melhor. Porque de tudo que a gente pode fazer na ferramenta, o planejamento ele é uma das formas mais cruciais da gente se tornar mais produtivo. Mas existem princípios. Quando eu comecei a pensar na ferramenta que seria ideal, dois princípios me chamou a atenção. Primeiro, ela centraliza. Ela centraliza compromisso, tarefa, anotação. Ponto. Mas e as metas? E os projetos? E as atividades delegadas? E as equipes de trabalho? A pessoa tem uma empresa e precisa saber o que está acontecendo em cada departamento. Como está o projeto de cada cliente? Como que estão os processos da empresa? Então, cada questão dessa, a ferramenta atende. Quando a gente fala do ambiente interno, fantástico. E o ambiente externo, as ferramentas ideais para lidar com o ambiente externo, elas tendem a ser diferentes. Mas quando você precisa de tempo para fazer o trabalho, é na ferramenta Neutrid que deveria estar ali o que você definiu como a forma de lidar com suas demandas de trabalho. Porque não, a gente não é só trabalho, né? A gente tem vários papéis na nossa vida. Agora, o outro princípio é distribuído para o quê? Para os seus devices, para os seus dispositivos. Se você tiver com o seu celular, está com o seu tablet, está no computador, você poder acessar de alguma forma tudo que você tem planejado. Esse conceito, ele é crucialmente importante, ele é fundamental.
A distinção entre compromisso, tarefa e anotação mostra para a gente assim, ó, a ferramenta ela é adequada ou inadequada para essa necessidade. Compromisso é como se fossem os eventos, ali no Outlook, no Google Agenda. A tarefa é você criar um tipo de atividade que você define um tempo previsto. E é aqui que você começa a aplicar gestão de tempo. Se fosse falar, Marcelo, como que você conseguiu aprofundar a ponto de fazer com que o tempo para você funcionasse melhor? Eu comecei a estudar em profundidade a administração de tempo. Eu comecei a pensar assim, tá, o que é o tempo de verdade? Como que eu posso fazer com que o tempo funcione ao meu favor, considerando o tempo de relógio e o calendário? Porque se não existissem esses dois, como que a gente poderia marcar tempo em comum com as pessoas? Como que a gente poderia ter prazo? Teve até uma questão importante, né? Uma vez perguntou, né? Será que o tempo existe mesmo? E aí foi feita a seguinte pergunta: olha, você tem um boleto para pagar daqui 10 dias. Passou os 10 dias, o boleto venceu. Como é que o tempo não passou? Então, assim, é interessante quando a gente começa a aprofundar em termos de tempo, a gente começa a perceber que os nossos paradigmas, às vezes, eles condicionam a gente a pensar de uma maneira que não ajuda. Toda vez que você precisar fazer algum tipo de anotação, registrar informação, conhecimento, você pode deixar esse bloquinho de notas aqui, ó, para já ir capturando tudo que você precisa, ó. Dicas do webinário. Você poderia ter uma tarefa também. Ó, vou capturar essa tarefa aqui, ó. E tá com a tarefa aberta, ou compromisso do webinário, ó. E aqui dentro, na descrição, ó, deixar dicas do webinário. Você pode usar também o nosso checklist. A questão é, quando você, que está operando a ferramenta, tem esse domínio de onde localizar aquilo que você precisa usar, é isso que faz toda a diferença. Porque eu posso mostrar aqui a ferramenta tendo todas as funcionalidades de forma a deixar a pessoa aqui, literalmente no controle. Quando chegar algo de forma inesperada, a pessoa ter um modelo, independente do perfil dela, independente do arquétipo dela, independente do estilo pessoal dela de produtividade, ela pensar o seguinte: chegou algo novo para mim, como que eu decido o que é prioridade? Então, alguns modelos, eles funcionam melhor. Quando chega algo novo para você, demanda ação ou não? Essa é uma pergunta que talvez ela deveria ser feita no segundo momento. Porque aqui é importante, urgente ou circunstancial. Quanto tempo demora? Porque você reserva um tempo para lidar com demanda inesperada, mas na hora que as coisas acontecem, a gente tende a entrar o quê? Em execução rápido demais. Literalmente como se fosse o fazejamento, né? Você já planeja fazendo. Quando você decide de forma criteriosa cada atividade que chega para você, quando fazer, vai chegar uma parte no e-mail, uma parte no seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu Teams, né? Alguém te pede ali, deixa em cima da sua mesa. Então, é importante a gente ter modelos para lidar com as demandas inesperadas, e essas demandas inesperadas poderiam ser o quê? Categorizadas, classificadas, não só como importante, urgente e circunstancial, mas também como o quê? Deixa eu salvar esse papel aqui. Como marcadores, tags, etiquetas, que pudesse fazer o seguinte: chegou uma atividade nova, tem a ver com o seu estudo, tem a ver com lazer, com saúde, com compras, tem a ver com finanças. Quando eu comecei a explorar as categorias na minha ferramenta, eu comecei a identificar o seguinte: tem categoria que é maravilhosa na teoria, mas na prática não funciona. E aí eu comecei a testar. Algumas categorias, quando você pensa de forma criativa, elas vão te ajudar a, literalmente, agrupar várias atividades que têm a ver com aquilo que você quer mapear. E aí, o que você pode fazer nesse sentido? Seguindo esse modelo de lidar com demandas inesperadas. O que tem te atrapalhado hoje a ser produtivo ou produtiva? Vários desses problemas aqui, eles fazem parte do meu dia a dia. Distração. Quantas vezes eu estou fazendo algo e estou sendo distraído com uma série de questões? Parte dela o quê? Interna, a minha própria mente. Aí o que eu faço? Tiro da mente e escrevo. Para que a minha psique possa ficar o quê? Com mais espaço para lidar com aquilo que eu preciso fazer.
Porque senão o meu foco ele fica disperso. Quanto mais foco, maior a produtividade. Quanto maior a concentração, mais domínio você tem da sua atenção, mais você consegue ser produtivo. E aí a questão do estilo pessoal, a questão do arquétipo, tem essa questão de facilitar ou não a gente pensar sobre o domínio da nossa mente. As interrupções. Quais são os tipos de interrupções que você sofre na sua vida? O que é essa interrupção? Quando que ela acontece? Do que se trata? Então, essas perguntas, elas vão ajudar o quê? A você segmentar ou entender melhor quais são os tipos de distrações, interrupções. Imagine alguém que você pede para fazer algo e a pessoa esquece de fazer o que você pediu. Quantas vezes eu convivo isso na minha vida, em várias áreas, né? Em vários papéis que eu tenho. E aí a gente entender o quanto que isso impacta a gente quando alguém esquece. E como que a gente pode se antecipar para diminuir, como assim? Criando atividades de antecipação para confirmar. Olha, está tudo certo aquilo que você precisa me entregar. Olha, esse prazo que a pessoa tem, você se antecipando, você lidando na sua agenda com isso, faz toda a diferença. Um outro fator que tem atrapalhado muito, ansiedade. Não sei para vocês, né? A própria depressão. Quando a pessoa tira da mente dela vários laços abertos, ela começa a perceber que a mente dela se tornou a grande vilã. A ferramenta, ela tem potencial para ajudar a gente a ter uma mente que entenda claramente assim, ó, olha, você não nasceu com isso que está acontecendo agora na sua vida. A gente tem esse arquétipo de produtividade, esse estilo de produtividade, esse perfil, mas em algum momento a gente está escolhendo. Existem algumas questões genéticas, algumas questões de predominância, mas existe a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Então, estar ansioso ou ansiosa, reparem que existe ali algum tipo de pensamento, existe um sentimento, uma emoção, existe uma série de questões. Mas parte disso tem a ver o seguinte: existem atividades para o futuro ou para o passado que a pessoa precisa tirar da cabeça dela e entender melhor qual o próximo passo para isso daqui eliminar. A própria preocupação. Olha o quanto que a preocupação atrapalha a nossa produtividade. Você está fazendo algo e existe uma preocupação ali no seu subconsciente te incomodando. Então, eu poderia me alongar nesse assunto aqui, um assunto fantástico, porém, o ponto é, se isso estiver atrapalhando a sua produtividade, a ferramenta pode ser fundamental para mudar esse jogo. Olha o estresse. Tem gente que vai adorar ficar trabalhando estressado. Eu, particularmente, detesto. Mas tem um estresse que, às vezes, ele te ajuda a sair do lugar. Então, cada um desses pontos, insônia. Eu não tenho muita recorrência de ter insônia, sabe? Graças a Deus, de alguma forma, olhando para minha mente, conseguindo entender, né, quem é o Marcelo, o que que o Marcelo quer, o que que o Marcelo não quer, a insônia em alguns momentos vai acontecer, e quando a gente começa a entender o que que causa, como se prevenir, como fazer com que isso não aconteça, existem soluções. É engraçado, né, que a gente pode realmente, com esse autoconhecimento, identificar vários desses pontos aqui e entender que a gente mesmo, às vezes, causa na gente a sobrecarga, a gente causa esse cansaço mental por vários fatores. Para a gente caminhar para finalizar, eu disse para vocês o seguinte: o planejamento ele faz toda a diferença quando a gente quer se tornar mais produtivo, independente do nosso arquétipo, independente da nossa forma de quê? De ter um estilo pessoal de administrar o tempo. Existem dois comportamentos que eles me ajudaram quando eu pensei o seguinte: olha, eu preciso priorizar diariamente e eu preciso planejar semanalmente. Planejamento me dá perspectiva. A priorização diária me dá foco. Me dá o quê? Concentração. Me dá condição de, olha, estou fazendo isso, surgiu algo novo, eu posso lidar melhor com essa situação. Então, vou voltar para a tela meu dia. Olha lá, ó. 12 minutos dedicado ao planejamento. Aí vamos considerar que a pessoa ordenou dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Aqui, surgiu algo novo. Ela pode capturar, ó, definir, urgente, importante, circunstancial, salvar. Preciso comprar algo. Não gostaria de gastar o meu tempo para isso. Circunstancial. Em qual papel que eu estou? Papel eu. Qual categoria? Compras. Por isso, a importância de primeiro o quê? Criar os papéis,
as metas, para que na hora de fazer um planejamento, o planejamento segue e respeita aquilo que você definiu no seu autoconhecimento. Se não, pessoal, a ferramenta, ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Só esse gráfico de papéis aqui já pode fazer uma diferença gigantesca na sua tomada de decisão. Por quê? O interno é o ideal. O externo é o que você planejou para usar o seu tempo. Eu vou pegar aqui, ó, e vou excluir essas atividades e vou considerar aqui no planejamento só o dia de hoje, ó. Então, existe aqui, ó, papel eu, uma atividade foi concluída de 10 minutos. Mas não tem nada agendado para o papel de mãe, eu, profissional e membro da família. Membro da família, então a pessoa é avó, é avô, tio, irmão, primo. Ela poderia criar cada papel desse de forma específica. Quando você vai para agendar uma atividade, ó, Alt T, uma tarefa, ou Alt C, compromisso, ou Alt A, uma anotação. Eu quero criar um compromisso hoje, jogo de tabuleiro com a família. Qual o horário? De 20 às 21h30. Qual o papel? Papel de mãe. Qual que é a categoria? Lazer. E vou salvar. Agora, vai existir, então, atividades ligadas ao papel, nesse caso de mãe, e você pensando no equilíbrio da sua vida, que também é um princípio, ó, você vai ver que existe essa atividade mostrando que você pode, sim, usar o seu tempo melhor a partir do momento que você começa o quê? A trazer para a sua agenda, através do planejamento, atividades totalmente ligadas à sua identidade, totalmente ligadas ao seu papel. Pessoal, além disso, o que mais que você pode usar para aumentar a sua produtividade? Algumas dicas finais. Primeiro, descarregar. A sua mente, ela não foi feita, de alguma forma, para ficar te lembrando de forma inteligente aquilo que você precisa fazer. Por quê? Porque se a mente fosse totalmente inteligente, ela não lembraria a gente em momentos que a gente não pode fazer aquilo que ela está falando para a gente fazer. Quantas vezes você se pega lembrando de algo que você está no lugar que você não pode fazer aquilo? Ou seja, não é só passado e futuro. É várias atividades que você precisa fazer, só que naquele momento que você está tentando fazer aquilo que você planejou, a sua mente começa a lembrar de coisas que você o quê? Não registrou, não anotou. Então, esse comportamento de descarregar, de esvaziar a mente, essa varredura mental, ela é fundamental, porque é ela que vai te dar a condição de, olha, eu tenho essas inúmeras atividades para fazer, mas dentre dessas inúmeras atividades para fazer, essa daqui é que eu vou priorizar. Reparem que aqui, se é importante, urgente ou circunstancial, se demora 10 minutos, 15, 20, tudo isso faz diferença. Mas o que vai fazer mais diferença, na minha opinião, é a sua identidade, o seu papel. Essa atividade está ligada a qual papel? Ah, essa tem a ver com o papel de empresário. Essa tem a ver com o papel de administrador, de professor, de consultor, de amiga, de estudante, o papel de professora, médica, dentista, advogada, advogado, funcionário público, enfim. Qualquer papel que você tiver, qual que é a sua lista de atividade para aquele papel? Quando você começa a se organizar por papel, começa a ficar muito claro as pessoas que são importantes, os relacionamentos, os seus objetivos de cada papel, se ele tem ou não, e quais são as atividades que fazem aquele papel funcionar bem. Diante dessa estrutura, qual que é o significado desse papel na sua vida? Por quê? Se esse papel não for tão importante, se você eliminasse esse papel na sua vida, olha quanto de tempo te sobraria. Quantas vezes eu parei para pensar nisso, né? Alguns papéis que eu já tive, hoje eu não tenho mais, mas nesse momento, quando eu penso em eliminar um papel da minha vida, tudo que vai junto desse papel, né? Então, descarregar, esvaziar a mente é fundamental. Segundo, classificar o tempo. Quando você classifica, eu me basearia, se isso fizer sentido para você, como você se sente ao fazer aquela atividade. Você vai perceber que vai ter muito circunstancial. Muita atividade que você fala, nossa, na hora que eu vou para fazer isso, eu não vejo sentido.
mas precisa ser feito. Na hora que eu vou fazer isso, é uma obrigação. Eu não queria fazer, ou seja, eu tenho que fazer. Isso é um circunstancial. Na hora que eu vou para fazer isso, olha, eu preciso ir no supermercado, eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso abastecer o veículo, eu preciso passar roupa, lavar roupa, preciso limpar a casa, preciso ajudar alguém nisso daqui, eu preciso. Ou seja, várias atividades que você precisa fazer, não quer dizer que você não vai dedicar seu tempo para fazer. Mas quando você começa a olhar para o circunstancial, talvez é ele que esteja roubando literalmente a sua vida. Por quê? Quando você pensa em ter tempo para o importante, o circunstancial tomou tanta sua energia e seu tempo, que você acaba tendo pouquíssimo tempo para dedicar aquilo que você gostaria. Por isso que o perfil equilibrista é perigoso. Quando eu me vi nesse perfil, a ferramenta e o método fez total sentido para mim. Só que tinha um ponto na minha vida que eu precisava trabalhar, que era o autoconhecimento. Os papéis que eu tinha naquele momento, alguns deles eram circunstanciais. O papel era circunstancial. Eu tinha talento, eu tinha alegria, em parte de um papel na minha vida, mas alguns outros que eu precisava exercer, como se fossem áreas de responsabilidade ou função, tudo que eu fazia naquela situação era circunstancial. Então eu comecei a olhar para o papel e falar, olha, esse papel é insatisfatório na minha vida. Esse papel é satisfatório. E comecei a usar essas ferramentas para me ajudar a me tornar mais produtivo. Além de classificar o tempo, duração. Por que duração? Gestão de tempo, ela é fácil quando a gente para olhar tudo agendado com bloco de tempo. Quando você começa a trabalhar por tarefa, o jogo muda. Mas ele muda tão positivamente porque te dá liberdade. Esse controle todo que às vezes a gente busca é para no final você ter liberdade para como você quer viver o seu tempo. Quando está muito maçante tudo, perdeu o sentido. Quando você percebe que você tem essa liberdade no momento de escolha, olha, eu quero ficar mais um tempo aqui assistindo esse webinário, não, agora não dá mais porque eu tenho uma outra atividade importante aqui, ou a todo momento você começa a apagar incêndio, urgência. Por isso a importância de classificar o tempo, mas colocar o quê? Um papel e uma categoria. Olha, essa urgência tem a ver com o cliente, essa urgência tem a ver com o fornecedor, alguém da equipe, essa tem a ver com o meu celular, com o computador. Várias pessoas gostam de usar categoria como se fosse o quê? Os contextos. Isso eu faço na rua, isso eu faço no escritório, isso eu faço no computador, isso eu faço na minha caixa de entrada de e-mail. Imagina se hoje eu tivesse 200 e-mails que eu recebo por dia. Eu, com certeza, além de aplicar várias estratégias que hoje eu uso, eu usaria modelos para lidar com o meu e-mail, ou seja, o WhatsApp, que durante o dia eu tornaria o dia no meu controle. Tudo que vai acontecer pode ser importante, urgente ou circunstancial, mas a dinâmica de lidar com cada atividade é que às vezes faz com que ela perca o prazo ou não. Quanto mais você se antecipa, planeja, se prepara, mas repare que o perfil espontâneo não gosta disso. Por isso o autoconhecimento. Por isso os arquétipos de produtividade, eles são fundamentais. Na hora de você sequenciar por ordem de prioridade, você sequencia suas tarefas, porque os compromissos já têm hora marcada. Quando você coloca bloco de tempo para tudo que você faz, você ingessa o seu dia. Se você funciona bem assim, fantástico. Mas para quem tem esses perfis, não favorece muito. Eu vou mostrar aí mais um pouco daqueles perfis, mas antes eu vou mostrar só esse daqui, ó. Quando eu fiz esse teste pela Solids, o que que dá no meu perfil predominante? Analista, primeiro, depois planejador. Então, isso para mim vai tão de encontro à maneira que eu gosto de funcionar, que aí quando eu estou para decidir, olha, meu papel profissional, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, como que as coisas deveriam acontecer, ou seja, eu gosto de fazer isso, mas as condições de trabalho permitem que eu faça isso desse jeito? Quando eu estava numa equipe que a predominância era comunicador-executor, o que que aconteceu? Eu comecei a ter um alto volume de estresse, né, um alto estresse, porque estava exigindo uma liderança, uma gestão muito diferente daquilo que era confortável para mim, se eu posso dizer assim. Estou disposto a ir por esse caminho ou não? Então, mais uma vez, esbarra naquela questão. Como que você quer viver o seu tempo, a sua vida? O que é importante para você? Qual o papel que é fundamental? O que ele significa na sua vida? Os arquétipos de produtividade que o Christian mapeou, olha lá, ó, perfeccionista. Depois, se você puder, faça o teste e vê se faz sentido o que ele identificou. Porque talvez na sua família, talvez no ambiente de trabalho, você vai ver as pessoas, né, lidando com as ferramentas, lidando com o tempo de uma maneira que você fala, nossa, por que que a pessoa faz desse jeito e tudo? Na hora que a gente olha para o perfil da pessoa,
Então, esses perfis, eles ajudam a gente a, mais uma vez, se conhecer melhor e conhecer também as outras pessoas. Cada perfil tem ali seus pontos fortes e também seus pontos fracos ou pontos a serem trabalhados. Pessoal, eu vou abrir agora para algumas perguntas, se vocês tiverem. Vou deixar aqui os nossos contatos da Neutrid, até como uma forma de trazer, né, exemplos de que a ferramenta pode sim funcionar melhor para todos nós. Ano passado, eu tinha um objetivo de criar uma livraria online, criei essa livraria online, ela funciona hoje em dia, e aí toda a rotina, tanto do papel de empreendedor dessa livraria, quanto do papel de livreiro, que é aquele que vai lá para despachar o livro, né, no correio, o quanto que isso, quando a gente pensa de forma organizada, de forma planejada, né, a gente pode ir criando fontes de renda extra, fontes de renda que não atrapalhem aquela atividade principal, aquela atividade que a gente gosta. Tem muitas literaturas, vou até voltar, que o pessoal sempre pede, para quem chegou depois. No início do webinar eu deixei aqui alguns livros, ó. Depois tem um livro que eu vou fazer um webinário, sem ser o próximo, vou procurar fazer mais para frente, que é você quer maximizar o seu tempo. Você quer fazer com que o seu tempo, além daquilo que você está fazendo, ele pudesse te permitir o seguinte, né? Olha, isso eu quero continuar fazendo, isso eu quero parar de fazer, isso eu quero começar a fazer. Tem hora que essas categorias, elas ajudam a gente a mapear melhor isso. Quer ver um exemplo prático? Não planejado. Se você criar uma única categoria e colocar não planejado, e no seu dia, tudo que você fizer que não estava planejado, você colocar essa categoria, você vai ver que a proporção no seu dia, às vezes, é muito grande de não planejado. E aí você começa a mapear. Não planejado. Mas se trata de que isso daqui? Você recebeu 100 e-mails e você começa a organizar melhor seus e-mails. Ó, se eu abrir aqui, por exemplo, a minha ferramenta de Teams, eu não sei o que pode ter chegado para mim. Mas na hora que eu pego aqui atividades que elas demandam mais de 3 ou 5 minutos, via de regra, eu crio uma tarefa. Então, esses pequenos comportamentos, eu chamo de comportamentos produtivos, atitudes produtivas, vai fazendo com que você tenha o quê? Mais controle, e aí isso te dá liberdade na hora de decidir. Porque se a caixa de entrada estiver mandando no seu tempo, qualquer uma delas, você está sem controle. O controle está justamente, parte dele, nas suas caixas de entrada. Como que você lidar com cada caixa de entrada. Por isso, aqueles modelos são fundamentais para você lidar com cada demanda inesperada, decidindo para onde cada atividade deve ir, de acordo com a forma que você organiza o seu dia para usar o seu tempo. Deixa eu ver o que vocês mandaram ali de perguntas. E aí estão agora os novos contatos da Neutrid, tá, pessoal? Nosso WhatsApp comercial e os nossos contatos. E uma última dica, para não deixar de falar, no Beta 7, que é a nossa nova versão do sistema, que em breve vai ser lançada, aqui, ó, já tem aqui o Morpheus para você poder fazer consulta. É você poder usar a inteligência artificial no dia a dia para te ajudar na produtividade. Ó. Então, aqui você pode utilizar lá, ó, que é a tríade do tempo, e ele vai trazer para você aí, dentro da ferramenta Neutrid, aquilo que você precisar. Então, não deixem de explorar tudo que tem de novo na ferramenta, porque eu diria que agora, nesse fim de ano, o ano que vem, o que vai vir de novo na ferramenta Neutrid é incomum. Aqui, ó, no canto esquerdo, ó, um ambiente de equipes, vai vir uma gestão melhor de projetos, vai vir muitas funcionalidades aí que a ferramenta já estava para existir. Aqui, ó, ícone de filtros. Todos os filtros que você precisa usar, agora eles estão aqui, ó, não está na parte superior mais. Na versão oficial, ainda existem esses filtros. Deixa eu ver o que o pessoal mandou. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou pedir o pessoal para subir para o canal do YouTube da Neutrid, junto com os materiais, tá? Essas planilhas, olha lá. Planilha de teste. Talvez alguém na sua equipe você queira que faça, alguém da sua família. Tem outros testes lá. É muito legal, porque traz essa oportunidade de a gente aumentar o nosso conhecimento, conhecer a gente ainda melhor. E aquela planilha de identidade, ó.
Você pode, além de mapear os seus papéis aqui, definir o significado do papel, quais são as pessoas mais importantes, o objetivo do papel, poderia ser resultado-chave, meta-chave, projeto-chave, e as atividades-chave ou rotina, né? Além disso, equilíbrio, o que te traz equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, o que é ideal de horas na semana para esse equilíbrio, e a missão. Qual que é a sua missão pessoal, sua missão de vida? Quando eu comecei a pensar na minha missão por papel, e depois trazer uma missão única, juntando todos esses papéis, fez mais sentido também. Então, a missão do consultor Neutrid é uma, missão de marido é outra, missão de filho, e aí você pode ter uma única missão de vida, né? Que contempla todos esses papéis. Obrigado, então, mais uma vez, e até uma próxima.